Bem-vinda, bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos, filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a TV Câmara com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. E hoje vamos conversar com o professor Leopoldo Luschino, ele que foi monge e carioca, mas professor de inteligência artificial na Unesp de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele hoje vem como representante do movimento Hare Krishna. E se meu sânscrito não tiver meio enferrujado, professor, o nome do senhor no movimento é Nrsimha Nanda, né? Mas qualquer coisa o senhor me corrige. Bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado participar dessa nossa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Seu sânscrito está em dia, fez certinho a pronúncia. Muito obrigado. E aqui comigo no estúdio está a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos da UFJ. Bem-vinda, Bárbara. Eu que agradeço ao professor, muito obrigada por participar, né, desse projeto nosso, dessa série de entrevistas. E preciso agradecer o apoio da TV Câmara e da EGEL, né, nesse trabalho em conjunto para entender, né, a visão das diversas culturas e religiões sobre a morte e a doação de órgãos e do corpo para fins científicos. Isso aí. E aqui também com a gente o Juliano Vilela, que é o coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Seja bem-vindo, professor Leopoldo. Seja bem-vinda, professora Bárbara. É muito importante, né, Francisco, a gente falar sobre religião. E hoje, para a doação de corpos, doação para pesquisa, doação de órgãos, e hoje nós estamos com uma religião oriental, não faz parte da nossa cultura, e temos muitas perguntas, né? Porque, afinal de contas, na cultura ocidental, que é mais cristã e tudo mais, existem diferenças e estamos prontos para fazer essas perguntas hoje para o professor. Sem dúvida. Lembrando que o Juliano Vilela, professor mestre e graduado em filosofia. Professor Leopoldo Nrsimha Nanda, né? A gente vai começar pelo básico, então, pedir para o senhor explicar o que é o movimento Hare Krishna e como ele se enquadra no contexto do hinduísmo. Então, Francisco, o hinduísmo, né, o que se convencionou chamar de hinduísmo, na verdade, é um conjunto assim, muito amplo de diferentes tradições religiosas, espirituais, né? Na verdade, o que a gente tem historicamente é a cultura védica, uma cultura que se desenvolveu ao redor de uma visão de mundo específico há alguns milênios atrás, né? E depois essa visão de mundo ela foi compilada em escrituras conhecidas como Vedas. Foi um período assim, histórico bem longo para a compilação dessas escrituras, né? A palavra Veda significa conhecimento em sânscrito, literalmente conhecimento. Então, nos Vedas tinha a visão daquele povo sobre diferentes questões, né? Desde questões metafísicas até questões mais, digamos assim, mundanas, como arquitetura, medicina, política, essas questões, né? Então, os Vedas eles foram compilados num período de mais ou menos 1500 a.C. até 900 a.C., e diferentes assim, grupos, na verdade centenas, talvez até milhares de diferentes tradições religiosas, espirituais surgiram desse escopo, né? Então, baseado nos Vedas, a gente vai ter grupos que são politeístas, grupos que são monoteístas, grupos que têm uma visão de mundo chamada monismo, né? Os monistas, por exemplo, acreditam que a gente se funde em Deus, nós nos tornamos um com Deus, né? Vai ter até grupos que são ateístas dentro do hinduísmo, né? Então, é uma diversidade bem grande de visões de mundo. E o movimento Hare Krishna, especificamente, ele é uma tradição monoteísta, que surgiu dos Vedas, né? Todas as tradições monoteístas que vieram dos Vedas, a gente chama de Vaishnavismo, né? Então, dentro do Vaishnavismo, o movimento Hare Krishna ele tem sua particularidade
porque a gente tenta expressar nossa devoção por Deus, principalmente através da intimidade com Deus. Nós buscamos atingir assim um amor mais fraterno com Deus, né? Assim, a gente tenta ir além só de um senso de reverência, de um senso de servidão a Deus, né? Então, basicamente, essa assim, acho que é a base para a gente começar a entender o que significa o movimento Hare Krishna dentro desse contexto do hinduísmo. Certo. E o senhor tem uma ideia de quantos adeptos do movimento Hare Krishna existem no Brasil atualmente? É difícil assim determinar, porque mesmo dentro do movimento Hare Krishna, atualmente no Brasil, existem diferentes instituições, né? Então, na instituição a qual pertenço, a gente tem um pouco menos de 2.000 pessoas no país inteiro. Mas se contar com as outras instituições, eu estimaria que a gente deve ter por volta de uns 3.500, mas é uma estimativa assim meio por alto. Mas na minha instituição específica, por volta de 2.000. Certo. E a gente via muito nos filmes, né, em fotografias, reportagens, né, que os Hare Krishnas tinham uma vestimenta, né, a própria deles, mas isso não é obrigatório entre vocês, não é mesmo? Aquela vestimenta, né, se chama, para os homens é o dhoti, para as mulheres é o sari. Essa vestimenta ela é mais usada pelos monges, né? Então, no começo da década de 70, até o final da década de 80, boa parte dos Hare Krishnas no Ocidente eram monges, né? Teve, assim, um fluxo muito grande de membros adotando a vida monástica, mas a gente vê que a partir da década de 90 a gente começou a ter mais membros morando nas congregações externas do que a gente residindo no templo mesmo, né? Então, quem mora fora do templo usa as roupas mesmo normais, assim, da sociedade secular, às vezes para uma cerimônia ou outra no templo, aí usa aquelas roupas, mas não é obrigatório, não. Muito bem. E como é que é ainda, para saciar nossa curiosidade, né, sobre o movimento, existe um sacerdote, um líder do movimento Hare Krishna? É uma hierarquia, né? Isso, se há uma hierarquia entre vocês. Então, a gente se organiza, né, como a maior parte dos grupos, a gente se organiza de forma institucional, né, hoje em dia. E nas instituições é normal que tenha algum grau de hierarquia, né? Porque tem quem está envolvido com a administração, né? Tem quem está envolvido com o ensino teológico, mas olhando assim pela tradição, né? O que existe são os gurus, os mestres espirituais, né? Agora, o mestre espiritual, ele é alguém que ele cumpre basicamente 3 requisitos, né? Ele é alguém que entende a teologia, tem compreensão assim filosófica, teológica da nossa tradição. Ele é alguém que segue, né, a teologia, assim, que aplica ela na sua vida por um bom tempo, então assim já conseguiu entender as nuances das aplicações práticas da teologia. E é alguém que tem a capacidade de explicar essa teologia e inspirar outras pessoas a aplicarem ela na vida dela, né? Uma pessoa que cumpre esses requisitos, ela pode ser considerada um guru, né? Um mestre. Então, assim, não existe, por exemplo, uma restrição de idade para alguém poder atuar como um guru, não existe nenhum tipo de restrição desse tipo, né? Em relação a gênero, nada, né? Qualquer pessoa que cumpre esses requisitos, ela é, digamos assim, habilitada naturalmente para atuar como um guru, né? E instruir outras pessoas, treinar outras pessoas, né, no caminho da vida espiritual. Então, existe essa hierarquia nesse sentido, é algo mais natural, né? Assim, as pessoas que aceitam determinada pessoa como o seu mestre, que está instruindo elas, né, que está educando elas assim, no caminho da vida espiritual, elas vão criar uma relação de mestres e discípulos. O mestre ele vai ser como um professor, né? Mas para outras pessoas que não adotaram aquele guru ele específico como seu mestre, né, eles vão ter outro mestre, então a hierarquia ali vai acabar sendo uma coisa mais orgânica. Você escolheu aquela pessoa como seu orientador na vida espiritual, então você vai ter uma relação de aluno, né, e professor com ele, e outras pessoas que não tenham feito essa opção não vão ter. Então existem isso, né? Existem esses mestres que às vezes a ideia de guru, né, do mestre espiritual se torna uma coisa muito
é até caricata dentro do senso comum. Quando a gente pensa em guru, a gente já pensa uma figura exótica, uma barba grande, que fala devagar, fala através de enigmas, né? Mas não tem nada disso, né? O guru é só um professor mesmo, assim, de teologia prática, né? E o que a gente tem também é que alguns gurus, né, têm um impacto histórico tão relevante que eles passam a ser chamados de acharyas. Acharyas são tipo gurus que mudaram a história da tradição, né? E o nosso grande acharya do século XX foi Srila Prabhupada, que tem uma história bem marcante, porque quando ele tinha só 20 anos de idade na Índia, em Calcutá, isso no começo do século XX, ele participava do movimento de libertação da Índia, do Gandhi, né? E tentando tirar o domínio britânico da Índia, e ele encontrou o próprio mestre dele, o próprio guru dele, e o guru dele falou: olha, você tinha que, na verdade, ir para o Ocidente e explicar a nossa teologia para o mundo ocidental. E ele era um rapaz jovem nessa época, ele era um farmacêutico, estava envolvido em questões políticas, e ele pensou: eu não tenho como fazer isso, né? Mas depois, quando ele tinha 70 anos de idade, bem mais para frente, ele falou: caramba, o meu mestre me pediu para ir para o Ocidente e explicar a nossa teologia para o mundo ocidental. Por quê? Porque ele falava bem inglês, porque ele tinha estudado numa faculdade escocesa, então ele entendia a mente do ocidental, mas ele tinha 70 anos de idade, né? Então ele conseguiu uma passagem. Nessa época, os filhos dele já eram adultos, assim, ele já tinha, digamos assim, resolvido a vida, né, com 70 anos, né? Então ele passa todas as propriedades assim para os filhos, para a família, se torna um monge, e com 70 anos de idade ele conseguiu uma passagem no navio cargueiro, veio para o Ocidente sem nenhuma posse. Ele tinha $7 no bolso e uma caixa de livros, era tudo que ele tinha, né? E chegou no Ocidente e começou a propagar, né, o que a gente chama de consciência de Krishna, né, nossa teologia, e foi assim que o movimento Hare Krishna chegou no Ocidente. Através dele, ele já era um senhor idoso, sem contatos assim no Ocidente, mas depois que ele chegou em Nova York, ele ainda conseguiu viajar ao mundo 14 vezes, fez 4.000 discípulos. Ele teve a oportunidade de se encontrar com os principais líderes políticos, religiosos, acadêmicos da época, né? Então o movimento Hare Krishna se estruturou e assim ele conseguiu abrir 108 templos nas principais capitais do mundo, né? Então, assim, ele é nossa grande referência dentro do último século, né? Mas uma hierarquia tão rígida assim, né, eclesiástica, nós não temos assim nesse formato, né? Temos pessoas que são treinadas para atuar como sacerdote, mas a gente não tem ninguém que seja assim, digamos, o dono da teologia, né? Qualquer pessoa pode ser treinada e debater teologia. Tá certo. Professor, foi importante o senhor falar e contar essa história, que eu já ia te perguntar a respeito exatamente do que o senhor contou desse senhor que veio, que eu não me lembro o nome, que veio da Índia e que difundiu, né, o movimento Hare Krishna aqui pelo Ocidente. Pelo que eu li, o movimento ele não fica restrito aos centros e aos templos, mas eles também vão para outros caminhos e enveredam pela cultura, pela culinária, pela dança, pela arte. O movimento Hare Krishna, esse do qual o senhor faz parte, ele está ligado a todos esses pontos que eu citei, ou ele é uma parte exclusivamente religiosa? Não, a gente tem essa compreensão de que tudo aquilo que existe, na verdade, existe com um propósito mesmo espiritual. Então a gente tenta aplicar na nossa visão de mundo esse filtro mesmo da espiritualidade. A gente tenta encontrar a conexão de tudo aquilo que existe, né, com alguma forma da gente servir a Deus e servir as outras pessoas, né? A gente tem um termo em sânscrito para especificar isso, que é chamado Bhakti, né? Bhakti, normalmente a gente traduz Bhakti do sânscrito como serviço devocional. Normalmente é a tradução que se encontra, mas na verdade a palavra Bhakti do sânscrito ela vem da raiz em sânscrito Bhaj, que significa reciprocar. Então a ideia é basicamente que a gente tem um senso de dependência de Deus e um senso de dependência das outras entidades vivas, né? E a gente entende que o propósito da nossa vida é servir e tentar reciprocar tanto com Deus quanto com as outras entidades vivas, né? Então a gente entende que tudo pode ser usado para isso, né? Inclusive mesmo política, economia, ciências, artes, filosofia, tudo que compõe a cultura tem essa origem espiritual, a gente entende isso, né?
Então, a gente entende que se a gente está usando qualquer item que compõe a cultura como uma forma de servir, né, a gente está purificando aquilo. Então, inclui tudo mesmo, né? E, inclusive, às vezes, a gente vê o movimento Hare Krishna muito ligado ao estereótipo da cultura indiana, né? Mas a gente entende que, na verdade, isso é só um estereótipo, né? Porque qualquer cultura tem, assim, um significado, tem um propósito, né? Então, a gente não se restringe, inclusive, só à cultura indiana, só à culinária indiana. A gente tenta ir além de tudo isso, né? Muito interessante tudo isso que o senhor diz. E aí eu acabo indo para um outro caminho, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma religião que vem do Oriente para o Ocidente, num lugar onde as pessoas pensam muito a partir do dualismo, né, do bem, do mal, do Deus e do diabo, e assim por diante. E por ser uma religião monoteísta, né, como que funciona isso para vocês? Existe uma entidade boa, que é Deus? Existe uma entidade ruim, que seria algo parecido com o demônio? Existe o bem, existe o mal? Qual que é a relação que vocês têm entre essa experiência dual aqui do Ocidente? Se existe, né, essa relação. Então, nós temos assim realmente o conceito de um ser supremamente bom, que é Deus, e nós também acreditamos que todos os outros seres que existem, que emanam dele, também são assim, essencialmente bons, né? Então, nós entendemos assim que a experiência de vida que nós temos nesse mundo é para justamente treinar a gente para que a gente possa assim, se livrar do egoísmo e desenvolver essa nossa natureza essencialmente boa. Então, nós não acreditamos em um ser que seja um rival de Deus, um ser que seja essencialmente mal, nem acreditamos em algo como uma danação eterna, uma perdição, algo como o inferno. Isso nós não acreditamos. Nós acreditamos que a experiência nesse mundo é uma experiência pedagógica, né? Quanto mais a gente vive aqui, mais a gente vai aprendendo, se lapidando, e que todos os seres, todas as almas são eternamente destinadas a alcançarem pureza, bondade, né? Então nós não acreditamos que exista nenhum ser que vai ficar eternamente mal, nada, né? Pelo contrário, nós acreditamos que todos rumam assim a uma evolução que no final vai garantir o aperfeiçoamento de todas as almas. Muito bem. Professor, na visão dos Hare Krishna, o hábito da meditação, a oração, no caso das outras religiões, influencia na saúde ou no enfrentamento das adversidades da vida? Com certeza, né? Bem, assim, que a gente consegue ter evidências fisiológicas, científicas sobre assim, os benefícios da meditação é algo assim, que já é meio ponto passivo, né? Existem grandes centros de pesquisa, grandes centros acadêmicos assim, que têm comprovado nas últimas 3 décadas o benefício da meditação, efeitos neuroplásticos da meditação, né? Como meditação permite que a gente tenha a capacidade, né, estende a nossa capacidade de lidar com estresse, depressão, ansiedade, né, até mesmo como meditação influencia na nossa pressão sanguínea. Assim, esse nível de benefício da meditação é algo que a gente já vai tendo comprovação científica nas últimas décadas. Agora, dentro da nossa tradição, a meditação ela tem um propósito que vai, inclusive, além, assim, digamos assim, desses benefícios mais pragmáticos, né? Porque a gente tem esse conceito também do karma. A gente vê o conceito do karma, por exemplo, é bem popularizado aqui no Brasil, porque o espiritismo também tem esse conceito de karma, né? A gente tem uma compreensão um pouco diferente do karma em relação ao espiritismo, mas similar, né, em alguns aspectos. Né? Basicamente, a gente entende que tudo aquilo que a gente faz nesse mundo gera algum tipo de karma. Na verdade, todo tipo de atividade que nós fazemos com algum interesse pessoal, ela gera algum tipo de karma. A gente tem esse conceito, né? Então, quando alguém faz, por exemplo, uma atividade negativa, impiedosa, isso gera karma negativo, que vai gerar um tipo de revés para a pessoa no futuro, para que ela entenda, né? É um treinamento assim, né, pedagógico, tá? Para que ela entenda através de qualquer problema eventual que surja,
a ter empatia com pessoas que estão passando por problemas, e ela mesmo não criar problema para os outros, né? A gente entende que essa é a função do karma negativo. E quando alguém faz alguma ação boa, piedosa, altruísta, mas com algum tipo de duplicidade, tipo, não faz uma coisa boa porque essa coisa é boa em si, mas faz essa coisa boa porque está visando algum benefício pessoal, como, por exemplo, se alguém der caridade, não porque caridade é algo bom, mas porque quer ser reconhecido como alguém caridoso, aí essa pessoa gera karma positivo, né? E o karma positivo vai gerar para você algum tipo de benefício, né? Vai satisfazer algum desejo seu, mas apesar de você ter um desejo pessoal satisfeito, você não vai se sentir ainda pleno, realizado. Então você estava ali querendo a promoção no emprego, você consegue, mas ainda assim você não se sente satisfeito, saciado, você ainda sente que ainda tem um vazio existencial. Então a gente entende que o karma positivo visa instruir a gente que só perseguir os nossos próprios desejos não é a meta da vida, não é realmente o que a gente deve buscar. Então, a gente entende que a meditação é a melhor ferramenta para a gente lidar com os karmas, tanto positivos quanto negativos, que a gente já acumulou. Porque a gente entende que se a gente acumulou um determinado karma, naturalmente esse karma vai amadurecer e se manifestar em algum momento da nossa vida, né? E a gente tem algo a aprender com ele, tanto com karma positivo quanto com karma negativo, mas às vezes é difícil a gente manter a sobriedade diante, né, dessa polaridade, tanto diante da felicidade quanto da tristeza, né? A tristeza, o luto, a dor, né? A gente sabe que o sofrimento é difícil, é pesaroso, então a meditação ajuda a gente a manter essa estabilidade, essa sobriedade diante das adversidades e tentar extrair alguma lição, algum aprendizado disso, né? E mais difícil do que manter a sobriedade no fracasso, na tristeza, é manter a estabilidade no sucesso, né? Na felicidade, porque às vezes quando a gente está num ponto alto da nossa vida, é comum a gente delirar e se achar melhor do que a gente é, né? Ficar deslumbrado. Então a meditação também ajuda a gente a voltar assim, para o centro, né? Tem um mantra bem famoso que fala isso, Brahma Bhutta Passanatma Nashoshati Nakanchati, né? Que quem vive em Brahma Bhutta, quem vive com a consciência transcendental, ele não sofre nem de ansiedade, nem de lamentação. Nashoshati Nakanchati significa isso, ele não sofre de ansiedade nem de lamentação. Por quê? Porque a gente entende que tanto a ansiedade quanto a lamentação, elas são nada mais, nada menos do que manifestação da nossa tendência natural de querer controlar o mundo. Né? A gente tenta controlar o mundo e sempre tem algum efeito colateral por causa disso. A gente tenta controlar as outras pessoas, a gente tenta controlar o nosso futuro, essas coisas, né? Elas sempre vão gerar algum tipo de problema, porque quando a gente projeta a nossa necessidade de controlar, a nossa tendência de controlar no passado, isso vira lamentação. Né? A gente se lamenta por aquilo que a gente queria controlar e não conseguiu, ou por aquilo que a gente controlava e agora não consegue controlar mais. E quando a gente projeta a nossa necessidade de controlar no futuro, isso vira ansiedade. Será que eu vou conseguir controlar isso, aquilo outro, né? Então a gente vê que a meditação é uma ferramenta da gente focar no presente, né? E lidar com as questões do presente, tentar ser útil para os outros no presente, focar, assim, realmente numa perspectiva espiritual do presente. Então a gente entende que a meditação ela não só tem benefícios pragmáticos na saúde, né? Como ela também permite a gente lidar com esse tipo de adversidades psicológicas, né? E lidar, inclusive, com o senso de sucesso sem você ficar deslumbrado, que é uma coisa importante. Isso aí, Juliano. Professor, então a religião Hare Krishna, ela é uma religião que acredita, então, nas reencarnações, até um momento em que a pessoa consegue se livrar do seu egoísmo, né? E se aproximar de Deus ou conseguir atingir a consciência universal de Deus, abandonando o egoísmo e chegando a essa proximidade. É uma religião que se aproxima das outras religiões reencarnacionistas, por isso a gente pode chamar de uma religião espiritualista. Como que funciona isso na religião do senhor? Perfeito, a gente tem essa compreensão mesmo, acreditamos na reencarnação nesse senso que você se definiu muito bem, né? A gente acredita que a reencarnação ela é um processo assim, compulsório até a gente purgar qualquer tipo de egoísmo da nossa consciência, quando a gente estiver totalmente confortável e desejoso de ser um servo dos outros, né? Assim, a gente já está pronto para não reencarnar mais, né? A gente acredita que além desse plano físico existe um plano espiritual que a gente chama em sânscrito de Vaikunta. A palavra Vaikunta significa sem ansiedade em sânscrito, porque a gente entende que todas as ansiedades que existem nesse mundo, elas vêm do nosso desejo de ser servido, né? Então a gente cria esse senso de competição nesse mundo, a gente tem pessoas com desejos infinitos
vivendo num mundo com recursos finitos, né? Aí a competição é inevitável, a gente sai naturalmente frustrado, mas a gente acredita que em Vaikunta, nesse plano espiritual, não existe esse desejo de ser servido, todos querem servir, né? Então é um mundo onde as pessoas de fato têm amor pleno, todo mundo se servindo, e a gente acredita também que a alma ela goza de 3 atributos naturais, né? Satitananda, são até termos bem famosos dentro do yoga. O yoga está cada vez se popularizando mais no Brasil, no Ocidente, né? Então esses termos aí são famosos dentro do yoga. Sati significa que a alma é eterna. Chit significa que a alma ela é consciente e ela é dotada de conhecimento pleno para ela desempenhar as atividades que ela precisa desempenhar. E Ananda significa que ela tem um potencial para desenvolver bem-aventurança, né? Uma felicidade que vai, de fato, saciar o eu dela, né? Então, a gente entende que esses 3 atributos da alma, eles são, de fato, assim, experimentados nesse plano, Vaikunta, né? Nesse plano espiritual. E aqui, quando a gente está no plano material, a gente experimenta justamente os atributos opostos. A gente vive num mundo que é efêmero, que é temporário, né? A gente vive num mundo onde a gente sempre vai lidar com algum grau assim de ignorância, né? O conhecimento empírico, o conhecimento que vem através dos sentidos é sempre falho, então sempre existem lacunas no nosso conhecimento. E por fim, assim, sempre existe alguma mácula que vai limitar a nossa experiência de felicidade, sempre vai ter alguma tristeza, sempre vai ter. Então é isso, nós acreditamos sim em reencarnação e a gente acredita que quando nós morremos, tem 2 coisas que vão se combinar para poder determinar qual é o nosso próximo nascimento, né? Um é o karma, que a gente já falou, e o outro são os sânskaras, né? O que são os sânskaras? Sânskaras são as nossas impressões mentais. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente deseja, vão se acumular, assim, para gerar um dos componentes que vai determinar a nossa reencarnação, né? Então, como que a gente faz para não reencarnar mais? Como que a gente faz para ir para o mundo espiritual? Bem, o karma ele é a reação das nossas atividades que tem algum fundo de egoísmo, então a gente tem que tentar ter ações que não são egoístas, né? E por outro lado, a gente vai ter sânskaras, impressões mentais que estão relacionadas a todas as nossas emoções, sentimentos, desejos, então a gente tem que purificar, né, assim, a nossa mente, né? Por isso que a meditação vai entrar aí. Inclusive, a gente normalmente tem outra coisa que é equivocada no senso comum, é essa concepção de que quando eu medito, eu estou parando a minha mente, estou parando, anulando as atividades da minha mente. A gente entende que isso não é possível, na verdade. Não é possível parar a mente, né? A gente entende que é possível purificar a mente, né? Igual, por exemplo, se eu tivesse um carro, né, e eu tivesse intoxicado, ou não soubesse dirigir, ou o carro tivesse com problema, nessas condições, deixar o carro na garagem seria uma boa ideia. Mas se eu tenho um carro que tá funcionando bem, eu sei dirigir, né, tô sóbrio e, assim, eu tenho algo para fazer em uma cidade distante, a melhor coisa que eu posso fazer é pegar e usar o carro, né? O carro é uma boa ferramenta. Então a gente também entende que seria algo supérfluo a gente anular a mente, já que ela é uma ferramenta tão poderosa, né? Mas a gente tem que adquirir uma certa sobriedade, uma certa capacidade de manejar a mente de forma saudável, né? Isso, então, e aí eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre a morte, né? Entendendo o corpo humano como um carro, né, que faz aquela ligação com aquele mundo finito, material, e a possibilidade de reencarnações, então significa que existe alguma coisa em nós que é infinito. O que significa a morte, né? Você já iniciou a explicação. E o que significa você doar esse corpo que fica em benefício da sociedade? Né? Como que é visto isso, se isso é possível? Com essa explicação, né, do Hare Krishna. Perfeito. Então, a gente acredita que nós temos, na verdade, 2 tipos de corpos materiais, né? Temos esse corpo fisiológico, que normalmente é chamado em sânscrito de Annamaya Kosha, o corpo que se alimenta, então o nosso corpo fisiológico. E a gente também tem o que é chamado de Manomaya Kosha, né, que em sânscrito, que significa o corpo mental. Então, o que seria o corpo mental? Seria justamente a combinação desses sânskaras e desses karmas, né? Seria justamente a nossa mente. Então, a gente acredita que quando nós morremos, assim, a gente reencarna em outro corpo e a nossa mente, ela continua acompanhando a gente no outro corpo. A nossa mente material, ela continua acompanhando a gente. Por isso que
nós entendemos que certos traços assim, psicológicos, certos aspectos da personalidade de alguém, na verdade é fruto de experiências que ela teve em outra vida, né? Por exemplo, assim, o meu filho, ele tem 3 anos e ele é fascinado por aviões, sendo que nem eu, nem minha esposa damos nenhuma bola para avião, mas ele, assim, já sabe o nome de mais de 30 modelos de avião, em português, inglês e russo. Aprendeu sozinho, assim, do nada. A gente fica, de onde veio a curiosidade dele, assim, por aviões? Ele gosta muito. Teve até uma vez que eu estava tendo uma reunião assim na faculdade, eu estava sozinho com ele em casa, trabalhando home office, e aí eu botei ele para ver um vídeo no YouTube de desenho para eu poder me concentrar na reunião, e quando eu voltei ele tinha mudado o vídeo e tinha botado assim um vídeo de reparo de motor de avião, estava vendo aquilo lá amarradão. Para mim o vídeo era super tedioso. Então a gente, poxa, de onde vem esse assim, preferências pessoais, né? Quem conviveu com criança sabe que a criança já é um ente formado, ele tem, né? Vai com certeza ter influência da cultura, influência da família, mas ela já tem uma personalidade base, né? Então a gente atribui isso também a essa mente que, né, que acompanha a gente. E nós acreditamos que além do corpo e além da mente existe o Atma, existe a alma, né? Então a alma é o nosso verdadeiro ser. Então, como você falou, né, o corpo seria justamente como um veículo que a gente usa dentro dessa existência, e como um veículo, ele tem que ser bem cuidado, né? Assim, também isso é uma outra concepção errônea que tem no senso comum, às vezes quando o pessoal tenta interpretar certas religiosidades assim orientais e vem toda a questão, né, de renúncia, desapego. Normalmente às vezes isso é considerado como uma negligência com aquilo que é material, mas a gente não entende, a gente entende que na verdade, por exemplo, a palavra que normalmente é traduzida como renúncia, a palavra em sânscrito para isso é sannyasa, que literalmente significa usar tudo com seu devido propósito, né? Sannyasa significa encaixar tudo de forma adequada. Então a gente entende que a gente se desapegar de algo não significa abrir mão das coisas que existem nesse mundo, porque todas elas têm um propósito, significa abrir mão do egoísmo que nós teríamos ao usar aquilo. E quando a gente abre mão do nosso egoísmo ao lidar com algo material, a gente está se situando naquilo que é conhecido como Dharma. Dharma é um termo importante também, que é bem famoso dentro do yoga, né? Dharma significa a gente justamente cumprir os nossos deveres nesse mundo, né? Usar tudo aquilo que veio até a gente pelo nosso karma como um instrumento para servir os outros, né? Então, as nossas vocações, as nossas relações familiares, né? Qualquer conhecimento que a gente tem que usar para servir os outros, e com o corpo não é diferente. Né? Então, em vida, a gente usa o corpo para servir os outros, né? E se depois da morte a gente pode usar o nosso corpo para continuar servindo, né? Perfeito, né? Isso com certeza é uma atividade dhármica, né? É uma atividade muito bem-vinda a partir da visão da nossa teologia, né? Então, se o nosso corpo vai poder beneficiar outras pessoas, assim, que assim seja, a gente vê isso como algo muito favorável, porque o nosso corpo, em última análise, ele não era nosso, né? Essa ideia de renúncia, né, ela entendida dentro da nossa teologia, né, assim como simplesmente abrir mão de algo, ela é um tanto quanto falaciosa, porque como que eu vou abrir mão de uma coisa que não é minha? Porque a gente entende que tudo aquilo que existe não é nosso, é de Deus. A gente só está obtendo aquilo, né, em um determinado instante da nossa vida, para que a gente possa usar aquilo como uma forma de servir os outros, né? Então a gente entende que o corpo, igualmente, ele não é nosso, né, e a gente tem que usar para servir. Então, professor, isso também se aplica à questão da doação de órgãos para transplante? Exatamente, né? Perfeito. Enquadra dentro da mesma categoria, né? Tanto a doação do corpo assim, para estudos científicos, quanto a doação de órgãos para transplante, a gente não vê nenhum problema, muito pelo contrário. A gente vê isso como um ato nobre, generoso e dhármico. Certo. E eu vou perguntar agora uma pergunta, às vezes, não muito adequada, mas é uma curiosidade que eu tenho. É doloroso morrer? Existe uma sensação ruim nesse processo de desligar, né, de transformar? Como que a gente poderia conceituar a morte? Boa pergunta. Bem, fisiologicamente é doloroso, né? Dependendo da morte, mas assim, a experiência para a alma, né? Como que acontece é que a gente, na nossa tradição, a gente acredita que a experiência da morte ela é muito distinta. Ela vai depender justamente daqueles 2 fatores que nós falamos, né? Do karma e dos sânskaras, né?
Então, a experiência da morte, assim como tudo aquilo que a gente experimenta em vida, também é uma experiência pedagógica. Então, dependendo daquilo que você tem para aprender, assim, a experiência da morte ela vai ser diferente, né? Ela pode ser tanto um momento assim para você lembrar os seus erros, para você lembrar do seu hedonismo e poder refletir disso, né? Sobre isso num momento tão crítico. Como também pode ser uma experiência de celebração, assim, uma vida bem vivida, uma vida onde você viveu para servir os outros, sempre buscou ser útil, tentou amar a Deus, tentou amar as outras pessoas, viveu uma vida com propósito. A gente vê que a morte nessa hora ela vai ser vista assim como uma experiência de alguém que está de fato se regozijando de ter feito assim um bom trabalho, de ter cumprido seus propósitos, né? Então depende muito da vida que se teve. Professor, é muito comum a gente pensar que nas religiões orientais as pessoas têm muita veneração ou muito respeito pelas pessoas que já viveram nessa vida e foram embora, morreram, né? Desencarnaram. Como que é essa relação na religião do senhor? Existe essa admiração pelas pessoas que viveram e foram embora, desencarnaram? E como que seria essa relação caso algum parente próximo doasse o seu corpo para pesquisa? Teria que ter um lugar, um templo para prestar homenagens? Existiria algum tipo de ritual que se faz após a morte? Como que funciona isso? Então, assim, a gente entende que nós temos a gente tem uma dívida mesmo com os nossos antepassados, né? No sentido de que os nossos antepassados, bem, primeiro permitiram que a nossa existência biológica fosse possível, né? Outro é que eles organizaram o mundo, organizaram a sociedade para que a gente tivesse, né, assim, o ambiente onde a gente vive agora, as condições onde a gente vive agora. Então, se a gente teve desenvolvimento tecnológico, social, desenvolvimento legislativo para a gente poder estar vivendo em um mundo onde a gente tem mais facilidades, né, que não eram encontradas no passado, a gente também tem essa dívida de gratidão com esses antepassados, né? De alguma forma a gente tem mais acesso à educação agora. Então a gente entende que a gente tem uma dívida de gratidão com esses antepassados, da mesma forma que a gente tem uma dívida de gratidão com a natureza, por exemplo, que está fornecendo para a gente as condições necessárias para a nossa manutenção, né, da nossa vida e tudo mais. Porém, assim, uma veneração no sentido mesmo de prestar culto, assim, rituais em homenagem aos antepassados, né? Isso, dentro da tradição do movimento Hare Krishna, não existe, né? Existe em outras tradições do hinduísmo, né? Isso como você falou, essa é uma concepção que meio que se solidificou dentro do senso comum ocidental, muito por causa da influência do shintoísmo. O shintoísmo é uma religião, né, do Japão, assim, que está crescendo bastante no último século, dentro do Ocidente, e no shintoísmo isso é algo comum, né? Em alguns ramos do hinduísmo existe essa adoração aos antepassados, né, que é chamado de Pitri, mas dentro do movimento Hare Krishna não tem. A gente entende que a gente pode ajudar os nossos antepassados, né? A gente tem, para tentar corresponder, retribuir um pouco essa dívida de gratidão que a gente tem por eles, a gente tenta agora usar os recursos que chegaram até a gente via os nossos antepassados para poder servir a Deus, servir ao mundo, né? Então, a gente tenta servir a Krishna. Krishna é um nome que a gente usa para se referir a Deus, significa todo atrativo em sânscrito, né? Daí vem o nome Krishna. A gente tenta servir a Krishna com tudo aquilo que chegou para a gente através dos nossos antepassados, mas a gente entende que os nossos antepassados já reencarnaram, já estão vivendo uma outra vida, que talvez não seja nem nesse planeta, pode ser em outro planeta, pode ser em outro universo. O conceito de multiverso já tinha nos Vedas, né? Esse conceito é falado nos Vedas. Então a gente pode reencarnar talvez até em outro universo. Então, qualquer pessoa, em última análise, dependendo da quantidade de reencarnações que a gente teve, pode ter sido potencialmente nosso antepassado em outra vida. Então a gente não acha saudável até esse nível assim de apego ao corpo de um antepassado que já se foi. A gente tenta ajudar eles, mas em outra plataforma. Então a gente não vê nenhum problema, não vê isso como uma ofensa a gente doar, colaborar para que haja doação, né, do corpo, dos órgãos de um antepassado que se foi. Mas nós prestamos as nossas últimas homenagens, né, para os antepassados. Tem uma cerimônia chamada Pinda, que acontece 11 dias depois do falecimento, né?
E nessa cerimônia nós cantamos vários mantras para tentar ajudar a consciência desse antepassado que partiu na próxima vida dele. Então, é uma cerimônia bem complexa, tem vários itens que eu não vou falar aqui agora, mas o principal é que a gente entoa bastante um mantra que é chamado Maha Mantra, né? Maha significa o maior. Então, Maha Mantra é conhecido como o maior dos mantras, né? Que é um mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Krishna, como eu falei, é Deus, que é o todo atrativo. Hare é uma invocação à energia de serviço, que emana de Deus. E Rama significa o prazer que pode saciar a alma. Então, quando a gente canta esse mantra, a gente está como que invocando a energia de Deus para que a gente possa ser útil, possa servir aos outros, possa servir a Deus. E que quando a gente servir os outros, o próprio Deus vai ficar satisfeito com a gente e ele vai permitir com que a gente experimente esse Rama, esse prazer verdadeiro que vai saciar a alma, que não é o prazer de ser servido, não é nem um prazer hedonista, mas o prazer de ser útil, né? Então a gente canta esse mantra mentalizando que os nossos parentes, nossos amigos que se foram, na próxima vida eles possam despertar essa consciência de servir. Professor, o Deus cristão ele se manifesta em 3 pessoas, que eles chamam de Trindade. E eu dei uma lida no pensamento Hare Krishna, que parece que Deus também tem 3 facetas, uma cósmica, uma imanente, uma transcendente. Isso que eu li procede ou está totalmente errado? Procede sim. Deus tem 3 aspectos mesmo, segundo a nossa teologia, né, que são chamados Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman, como eu tinha falado antes, significa aquilo que se expande. Então é justamente esse aspecto cósmico de Deus. Deus como a fonte tanto da matéria quanto a fonte do espírito, né? Uma energia totalmente incognoscível, infinita, que está sempre se expandindo e dando, assim, que está gerando outras existências, né? Outros seres, outros mundos, está sempre manifestando novas realidades. Paramatma é o aspecto imanente de Deus, né? Deus localizado tanto assim no interior de cada átomo desse mundo material, como Deus localizado no interior do nosso coração. Então a gente acredita que nós temos assim esse acesso, esse contato com esse aspecto Paramatma de Deus. Paramatma significa em sânscrito a super-alma, a alma suprema, né? Então é Deus que está dando vida para o mundo material. Por isso que esse mundo, apesar dele ser material, temporário, a gente vê ele também como lugar sagrado, porque não é um lugar que não pode ser desprezado, menosprezado, pelo contrário, porque Deus está aqui, né, animando esse mundo, dando vida para esse mundo. Então o mundo é um local sagrado, apesar de temporário, apesar de não ser a nossa residência definitiva, e Deus também está no nosso interior dando insights para a gente, fornecendo inspiração para a gente. O processo de meditar é o processo de se sintonizar com esse aspecto imanente de Deus, né? Então tem Deus, sim, Deus presente nesse mundo, e tem um aspecto transcendente de Deus que é chamado Bhagavan, né? Bhagavan significa a pessoa suprema. Então nós entendemos que Deus, em última análise, é uma pessoa que tem desejos, uma pessoa que tem suas próprias atividades, né? Então a gente, por exemplo, acredita que aquele plano espiritual que eu tinha falado antes, Vaikunta, ele é como um universo, assim, com infinitos planetas, e em cada um desses planetas, esse aspecto pessoal de Deus, Bhagavan, ele se manifesta em pessoa em diferentes formas, né? Então a gente acredita que existem muitas formas de se adorar a Deus, porque Deus tem diferentes formas mesmo, né? Então, por exemplo, alguém que adore Krishna nessa vida e ele alcança a perfeição, assim, da vida espiritual, se ele se aperfeiçoou espiritualmente e cultivou um apego, uma amizade com esse aspecto de Deus, no mundo espiritual ele seria transferido para o planeta onde Deus se manifesta como Krishna, e lá teria uma relação eterna com ele. Se outra pessoa, por exemplo, cultivou uma relação com Jeová, por exemplo, um outro aspecto, a gente acredita que essas afirmações assim teológicas, né, e de outras tradições, elas sejam genuínas. Então, por exemplo, se alguém cultivou uma relação com Deus como seu aspecto, como Jeová, ele iria para um mundo específico no planeta espiritual, onde Deus se manifesta daquela forma e teria uma relação eterna com ele, e assim por diante, né? Então a gente acredita que Deus tem, na sua forma de Bhagavan, infinitas formas, né? Tanto masculinas, femininas, por aí vai. Muito bem. Professor, para fechar, né, caso vocês não depois vocês ficam à vontade também para perguntar mais uma coisa. Em termos práticos, assim, quando ocorre a morte de um membro dos Hare Krishna, há alguma instrução para velório, enterro ou cremação, ou isso é individual, fica da vontade de cada membro?
Então, nós não temos algo compulsório nesse sentido. A gente tem sim a crença de que a cremação ela facilita o processo da pessoa se desapegar do corpo antigo dela e aceitar o processo de reencarnação mais fácil. Então, a gente acredita que quanto mais apegada à vida passada a pessoa tiver, mais lento, mais doloroso vai ser o processo de reencarnação. E a gente acredita que, em muitos casos, a cremação pode ajudar, mas a gente entende que isso não é algo compulsório, isso é algo que cada um decide por conta própria, com sua família, né? Então, a gente não tem, assim, a gente não bate o martelo, tem que ser desse jeito, enterro, cremação, apesar da predileção por cremação. Isso. Isso é só para aqueles que não doaram o corpo, né? Isso. Exatamente, que a gente vê como uma possibilidade muito nobre, na verdade. Isso. Vocês têm mais alguma questão com o professor? Eu quero agradecer imensamente. Precisamos divulgar o seu trabalho, né? Porque ele está diretamente relacionado à saúde mental, né? Quando a gente fala de bem-estar, quando a gente discute essas possibilidades fisiológicas da meditação, isso aí traz algum benefício. Então, vamos colocar o link do canal do professor para que outras pessoas tenham acesso também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, nós falamos então com o professor Leopoldo Luschino, né, professor de Inteligência Artificial na Unesp de Sorocaba, mas ex-monge e representante do movimento Hare Krishna, com o nome em sânscrito Nrsimhananda, né? Ele que deu aqui mais uma entrevista na nossa série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí e a Universidade Federal de Jataí. E eu agradeço também aqui a professora Bárbara de Lima Lucas, que é coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe, né, do Programa de Doação de Corpos, Presentes Anatômicos da UFJ. Obrigado, né, Bárbara? Eu preciso agradecer, porque está sendo uma oportunidade enorme de aprendizado. Foi muito importante esse momento hoje. Então, muito obrigada, TV Câmara e EGEL, por viabilizar isso aí, né? Não, nós que agradecemos aí. Sem você, sem a UFJ, não teríamos esses programas aqui para engrandecer a nossa TV Câmara e a nossa EGEL. Não é mesmo, Juliano Vilela, coordenador pedagógico da EGEL? Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Francisco, professora Bárbara. Obrigado, professor. Foi muito bom ouvi-lo, né? Afinal de contas, como eu falei no começo, parece ser uma cultura diferente, um pensamento diferente, mas tudo isso contribui para a gente ter um todo, aumenta o nosso conhecimento do mundo, né? Afinal de contas, se a gente fica pensando só do mesmo jeito a vida inteira, não tem nada que possa nos contribuir, a gente acaba perdendo, né? E as suas falas hoje foram muito benéficas para nós. Muito obrigado, professor. Muito bem. Então, a gente espera você na nossa próxima entrevista dentro dessa série sobre o aspecto religioso e filosófico dos programas de doação de corpos para ensino e pesquisa. Até lá!